bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 26 de outubro, estamos juntos aqui e eu quero falar nesta manhã sobre provação. As músicas que eu separei aqui, elas falam desse assunto, mas conforme a palavra de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está passando um momento difícil, não se desespere, confie no Senhor e que a mensagem deste momento, ela fala ao seu coração. A primeira música de hoje, Espinhos, com Felipe Valente e Rafaela Pinho. Escute esta música. Preciso de mais nada, os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Sem entender a tua proteção, eu me coloco agora em tuas mãos. Sem hesitar, derramo todo orgulho pelo chão. Rebeldia do meu coração. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero dar um abraço especial em todos os irmãos e amigos que completaram mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus e pelo pastor Ivan. Ouça a música Promessas com Sara Beatriz e companhia. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento
tempestade eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor. Fiel é o Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu pensarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Espírito Santo, minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora eu quero dar um abraço especial em todos aqueles que completaram mais um ano de vida nessa semana que passou. E aqueles que, vamos dizer assim, completaram bodas de casamento. E aqueles que estão buscando aprender do Senhor a cada dia, buscando o aprendizado na palavra do Senhor, mesmo com as provações, mesmo com as lutas, continuam firmes neste propósito de servir ao Senhor. Então continue firme. Escute a música Sou Grato, Senhor, com o nosso querido e saudoso Luiz de Carvalho. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, pra Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver, me transformar. Mas é difícil
te entregar todo o meu ser e confiar, e as tuas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo quero agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me darás e te darei louvor. A minha vida é tua, Deus, sim, cumpra em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero andar. E quando vierem as grandes provas, não mais eu quero agir por mim, e a tua voz assim, meu Deus, eu quero ouvir. Agora vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, e apenas um verso, mas que tem muito a nos ensinar. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Novamente, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, servo de Jesus Cristo, escreveu este verso no passado. Escreveu ao povo de Deus do passado, mas ele fala a nós também. Certamente você que me escuta, você que separou esse tempo para escutar nosso programa, talvez esteja vivendo um momento talvez de ansiedade, de preocupação. E em alguns momentos a gente passa por isso. E é comum a gente pensar, será que eu vencerei essa dificuldade? E algumas vezes também passa até na nossa mente, será que Deus se esqueceu de mim? Eu estou só, ninguém se importa comigo. Alguém pode estar pensando assim. O salmista Davi, numa certa feita, ele falou, olhei para a minha direita, olhei para a minha esquerda, e ninguém cuidou da minha alma. A Bíblia, ela relata esse texto, essa experiência do salmista, porque todos nós seres humanos, em algum momento do nosso viver, enfrentaremos provações, enfrentaremos dificuldades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele oferece um grande ensinamento sobre como nós podemos suportar as provações da nossa vida aqui. Ele fala em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente
Estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então Paulo continua: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Então, meu amigo, eu não sei para que direção você está olhando. Talvez você, assim como eu, em alguns momentos, a gente esquece de olhar para o Senhor. Tira o foco de Deus, tira o foco da espiritualidade e a gente começa a enfraquecer. Eu estou compartilhando com você esse texto porque certamente ele tem me ajudado e certamente vai ajudar você. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a motivação que está por trás da perseverança de toda e qualquer provação. O que podemos aprender sobre suportar as provações a partir do ensino da palavra de Deus? Talvez você esteja passando a provação, problema no casamento, problema de emprego ou desemprego, questão da saúde, doença, enfermidade, o luto, desobediência e muitas coisas que talvez você esteja vivendo. O Senhor sabe. Nós podemos suportar as provações renovando o nosso interior diariamente. Renovando o nosso interior diariamente. Paulo fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O apóstolo Paulo, ele passou muitos momentos difíceis. Uma vez ele até pediu que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, que ele não sei o que era, um sofrimento. E o Senhor falou com ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então a gente precisa entender que a nossa vida, ela não está restrita a esse plano aqui, mas existe algo maior. A nossa vida não termina na sepultura, existe algo invisível. Deus tem algo muito maior para nós, e o apóstolo Paulo, ele confiava nisso, e ele gastou a sua vida pregando isso, e ele entendeu realmente, como viver diariamente, como enfrentar as dificuldades. Ele se renovava a cada dia, renovava a sua alma, o seu interior. Nós podemos suportar as provações entendendo que elas produzem os resultados de Deus em nossa vida. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O verso 17 de 2 Coríntios 4. Então, as lutas, as provações, sofrimentos, eles podem ser intensos. Às vezes, as aflições são pesadas e contínuas, mas se as enxergarmos na ótica, na perspectiva da eternidade, elas se tornarão leves e momentâneas. Estes são os resultados de Deus para nós, que as provações, elas produzem vida em nós, elas nos fazem mais fortes. Quem está seguro em Deus entende que os seus sofrimentos não são adversários, mas são aliados, são instrumentos de Deus para a gente crescer, a gente confiar nele. Suportamos as provações, fixando o nosso olhar na eternidade. 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando as pessoas, muitos homens e mulheres, são jovens, eles às vezes não pensam nessas coisas. Mas chega um momento da nossa vida que
A gente pode ler nas Escrituras, ver exemplo de homens e mulheres. Chega um momento na vida que a gente começa a pensar, como o escritor de Provérbios, ou de Eclesiastes. Eu tive isso, plantei, colhi, plantei muitas árvores, construí palácios, fiz isso. E ele fala, né? Tive uma mulherada, tive isso, tive aquilo, tive muita riqueza. Correu. Depois ele fala, foi como correr atrás do vento. Então, por isso que a Bíblia fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os dias mais difíceis. A gente precisa fixar o nosso olhar na eternidade, confiar no Senhor. Essa vida aqui ela é passageira. E um dia nós estaremos com o Senhor, prestaremos contas a Ele. Vai chegar um momento, a gente pode orar pelas pessoas, para Deus sarar, para Deus curar a enfermidade, mas vai chegar um dia que nós vamos fechar os nossos olhos e nós partiremos para a eternidade. A menos que Jesus volte antes, aí nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Mas na palavra do apóstolo Paulo, nós sabemos que nós aguardamos essa bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Ele fala sobre essas coisas. Então, nós confiamos que Deus tem algo maior, uma eternidade especial para nós. Então, por isso que ele está explicando que para suportarmos as aflições, precisamos parar de andar de cabeça baixa. Precisamos de parar de focar nos problemas, nas dificuldades. E, em vez disso, devemos olhar para cima, olhar para as coisas celestiais, para um objetivo maior. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Apocalipse 21:4 está escrito, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Finalizando a mensagem dessa manhã, meu amigo, minha amiga, as provações, elas nunca deixarão de existir. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos passar por lutas. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tende bom ânimo. Enquanto estivermos aqui neste mundo, enfrentaremos provações nas mais diversas intensidades. Então, se alguém está pregando para você, que você vai entregar a vida a Jesus, que não tem problema, não tem dificuldade, eu só quero dizer para você que o Evangelho de Jesus é diferente. A gente tem lutas. Os irmãos do passado, os apóstolos, os discípulos de Jesus, alguns quando entregavam a vida a Cristo, eles passavam uns perrengues. Perdiam até a vida, muitos deles. Mas eles sabiam que havia algo maior. Então o Evangelho não é o nosso céu, nossa eternidade, a nossa vida, o prêmio que Deus tem para nós não é aqui nessa terra. Então, o grande problema não são as provações, mas como reagimos diante delas. E nós aprendemos aqui, neste momento, que é possível suportar as provações que vêm sobre nós. Então, Deus está encorajando a mim, encorajando a você a suportar as provações desta vida, renovando o nosso interior diariamente, entendendo que as provações que Ele permite em nossa vida, elas irão produzir os resultados que Ele tem para nós, se nós fixarmos o nosso olhar na eternidade. Que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus abençoe a mim também, ó, pelo pastor Ivan, para que a gente esteja firme nesse propósito, até aquele momento derradeiro, como dizia minha avó, Salilia, até aquele momento derradeiro, quando o Senhor nos chamar. Que Deus nos abençoe. Amém. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém.
Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro e tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, te adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança, na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, viva, manda, foge, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe que eu só sei dizer que independente do que for, te adorarei. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela confiança que podemos depositar no Senhor. Que as provações, as lutas que nós enfrentamos, que elas não nos desanimem, mas que elas nos façam mais fortes, que elas nos ajudem, ó Deus, a prosseguir na vida cristã, cada vez mais apegados, enraizados no Senhor, arraigados em Ti. Ó Deus, consola os aflitos, enlutados, que aqueles que estão se sentindo sozinhos nesse momento, que sejam tocados pelo Teu Espírito e comecem a ver o mundo de outra maneira, focando em Jesus. Em o nome dEle é que eu faço essa oração. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.